Os colégios que recebem dinheiro público vão processar o Estado pelos cortes no financiamento. Alegam incumprimento do Ministério da Educação. E hoje está a ser mais um dia de protesto. Fechar simbolicamente tem sido uma contestação concertada e concretizada pelos pais. Agir judicialmente contra o Ministério da Educação é uma decisão tomada por 27 escolas privadas por considerarem que o Estado não está a cumprir o contrato assinado em outubro. Já tive contacto com colegas diretores esta manhã que estão a preparar já com advogados as ações que entendemos que podem ser propostas ou postas em tribunal a partir do princípio da semana. O Colégio Nossa Senhora da Apresentação é um dos que recusa assinar a adenda com as novas regras. Arrisca perder o financiamento do Estado. O prazo de assinatura termina na segunda-feira. Até agora, 60 dos 93 colégios assinaram. Agora, o que nós não podemos consentir é que se gaste mais financiando as escolas privadas do que se gasta no público. Isso é que não pode ser. E acho que todos os portugueses que pedem ao Governo uma gestão escrupulosa dos dinheiros públicos não permitirão isso. Nós não podemos permitir que o dinheiro do Estado esteja a servir para financiar o lucro das escolas privadas e os investimentos das escolas privadas. Não podemos fazer isso. Perante a contestação que se mantém, o Primeiro-Ministro não recua. O que eu não posso aceitar é que as escolas privadas façam encenações de protesto, que sugiram que pais fecham a escola para depois encenarem uma negociação para as televisões. O Ministério da Educação ameaçou sancionar os diretores que não tenham acionado os mecanismos legais para manter as escolas abertas. Durante o dia de hoje, em 5 escolas, há inspeções que o Ministério diz serem regulares, mas que decorrem em lugares onde houve encerramentos. A visita serve para controlar os sumários, avaliar a intervenção das direções e saber se estão previstos novos protestos. Os alunos e pais do externato de Penafirme voltaram a manifestar-se contra estes cortes no financiamento do Estado. Temem que a escola possa fechar. Pelo segundo dia consecutivo não houve aulas no externato de Penafirme. Pais e alunos juntaram-se para mais uma jornada de contestação que foi ocupada por atividades de cidadania, como lhe chamaram. Pavilhão bem composto, vozes afinadas e tudo pensado e organizado ao pormenor. Em termos de alunos, portanto, nós, a Associação de Estudantes, realmente fez reuniões com os vários ciclos da escola e a partir daí nós próprios, em termos apenas de alunos, nos organizámos a nós próprios. Ou seja, nós demos algumas indicações, como é que deveriam decorrer as manifestações, etc. Treinámos alguns gritos de revolta, digamos assim, e portanto organizámos-nos assim, apenas o grupo de alunos se organizou nesse sentido. Nós temos um sistema de comunicação entre pais chamados catalisadores, que é basicamente um sistema piramidal de SMS, onde todas e qualquer iniciativas que queiramos fazer, batemos um SMS e obviamente depois toda a gente é informada e mobilizada e obviamente envolvida. O dia é de luta contra os cortes nas escolas privadas anunciados pelo Governo. No externato de Penafirme estudam 1.800 alunos. A escola pública mais perto fica a cerca de 30 km de distância. Esta escola onde nós estamos é uma escola sem fins lucrativos. Aliás, muitas IPSS das escolas com contrato de associação não têm fins lucrativos e que contraria o discurso dela altamente demagógico e altamente infeliz quando fala de lucros, de cavalos e de golfe. Em Penafirme todos concordam com a necessidade de cortar nas ajudas, mas não nos moldes anunciados pelo Governo. Nós, obviamente, que ainda assim estamos dispostos a contribuir em 10%, que é mais ou menos o valor que está estipulado a nível nacional, para o esforço nacional. Agora, o que nós não estamos dispostos é a contribuir em 3 vezes mais esse valor. E o que está em causa é exatamente isso. Esta escola em setembro fecha. Amanhã no externato de Penafirme terminou com a participação dos homens da luta, não fosse um dia de luta. A falta de alternativa pública tem sido um dos argumentos dos colégios para contestar os cortes do Estado. Mas há casos onde a oferta estatal já existia ou foi, entretanto, construída. Em Coimbra, por exemplo, há um colégio que fica perto de
4 escolas públicas. Quando foi criado este colégio, a oferta de escolas públicas na zona era menor daquela que existe hoje. Agora, a 2,5 km de distância, está a EB23 de Taveiro. A pouco menos de 2 km fica a EB23 Inês de Castro. Um pouco mais longe, a 3,5 km, a secundária Dom Duarte. Finalmente, a Escola Manuel Silva Gaio está a pouco mais de 3 km. Colégios, nomeadamente este aqui, que foi construído, Paredes Meias, com 2 escolas públicas do ensino básico. Foi construído e nós, nessa altura, em 98, chamámos a atenção, denunciámos que haveria indícios de irregularidades na construção deste colégio e, neste caso, as escolas existentes, que é a B23 Taveiro, na altura, e a B23 Silva Gaio, tinham capacidade para alojar os alunos. A defesa do ensino particular e cooperativo por um vice-presidente e uma associação de pais de um colégio aponta para erros do Ministério. O Colégio São Martinho e a Escola de Inês de Castro foram inauguradas no mesmo ano. E, portanto, já sabia, o Ministério já sabia, quando fez a escola aqui da Inês de Castro, que já tinha uma escola com contrato de associação. Depois dessa surgiu a Escola de Taveiro. Eu não estou a dizer que o Ministério não deve investir. O Ministério deve investir. Eu não se percebe porque é que, de facto, o Ministério avançou na construção. Quem desatou a construir de forma desenfreada escolas, digamos, estatais, sem fazer o devido planeamento, foi, obviamente, o Ministério. A direção deste colégio não quis prestar declarações. O sindicato diz não estar contra o ensino privado, desde que não esteja em concorrência com o público. Há concorrência desleal, sim. E nós temos conhecimento de vários casos. Permitiu-se, de facto, e passando por cima da legislação existente, contratualizar com promotores privados quando não era absolutamente necessário. A fechar tem que fechar as escolas más. A fechar tem que fechar as escolas que não prestam um bom serviço. A fechar tem que fechar as escolas que não educam para valores. A fechar tem que fechar as escolas que não têm, digamos, um projeto educativo sério. A fechar tem que fechar as escolas que não têm as condições necessárias para que o ensino seja feito com qualidade. A fechar ou a remodelar. O sindicato critica os cortes por terem sido feitos a meio do ano e diz que alguns se estão a aproveitar da situação para despedir professores. E afinal, de quanto falamos quando falamos de cortes nos apoios do Estado aos colégios? O externato João Alberto Faria, em Arruda dos Vinhos, aceitou mostrar as contas à SIC. Dos 7,5 milhões que recebeu em 2009, passa a receber menos 1,5 milhão. A direção do colégio diz que é injusto num concelho sem uma escola secundária pública. Em 1973, quando nasceu o externato João Alberto Faria, nasceu privado com apoios do Estado e gratuito para os jovens do concelho. E assim continuou até hoje. Em 1980, os contratos de associação entre Ministério e escolas privadas foram a solução, onde havia excedente de alunos ou falta de escolas públicas. Nuno Faria herdou e continuou o projeto do pai. O externato que dirige e quase uma centena de tantos outros garantiram escolaridade gratuita a milhares de jovens. Escolas como esta escola de Arruda, que é particular, é uma escola pública porque permite o acesso de toda a gente em condições de gratuitidade a um ensino, que é aquele ensino básico, obrigatório, a escolaridade obrigatória e mais, acrescente, de qualidade. Foi um casamento de conveniência entre o Ministério da Educação e instituições privadas com uma relação estável durante 30 anos. Nuno Faria abre o livro do deve e haver nas receitas e despesas. No ano letivo 2009-2010, recebeu do Estado 7,5 milhões de euros, 113 mil euros por cada uma das mais de 60 turmas. 85% do valor que recebemos, dos 7,5 milhões que recebemos, ou dos 113 mil euros por turma que recebemos, é para pagar vencimentos. O restante, portanto, os restantes 15% são para despesas de funcionamento. As 93 escolas privadas com contrato de associação terão um corte de 20% a 30% para o próximo ano letivo, que dizem injusto. Não é justo que nos esteja a ser imposto desta forma absolutamente discricionária um corte de 20%, quando o Ministério da Educação para 2011 prevê um corte de 10%, com 30% a partir de setembro. As privadas dizem que não, mas o Ministério garante que os 80 mil euros anuais por turma são o valor médio a pagar no público e privado para o próximo ano letivo. O que é que esta escola tem de privado? A gestão, se quiser. A única coisa que diferencia esta escola de uma escola pública é que a gestão é feita por uma entidade privada. A única escola num raio de 15 km que oferece
de forma gratuita e permite o acesso a alunos do 2º, 3º ciclo de ensino secundário, sinto que como diretor desta escola e qualquer professor e funcionário desta escola, que existe aqui uma responsabilidade social muitíssimo grande. Há algumas alternativas noutros concelhos vizinhos. A 15 km o agrupamento escolar de Alenquer, a 8 o do Sobral de Montagraço e mais longe Vila Franca. O concelho de Arruda foi o único nesta zona onde não foi construída uma escola secundária pública, a não ser as novas instalações do externato inauguradas em 2003. Custaram 8,5 milhões de euros, pagos à banca, também com algumas poupanças das receitas do Estado. Pagos os encargos, pagas as despesas de funcionamento, pagos os encargos bancários, com um investimento que poupou ao Estado, eu volto-lhe a repetir, milhões e milhões de euros, não é? O valor que sobra é 1,88%. Eu digo exatamente quanto são. Isto significa que são 141.200 euros, 81 cêntimos que nos sobram para despesas de reinvestimento. O que por aluno, se quiser, significam 81,24 euros. A partir de janeiro passa a receber menos 1,5 milhão. Quem a dirige admite estar no limite da sobrevivência. A escola, pelos valores que lhe acabei de dizer, não tem condições para encaixar 1,5 milhão de euros de prejuízo, se quiser, de redução no corte, e não temos as condições para começar e para iniciar um ano. Quer dizer, é uma decisão que é racional. Qualquer administração de qualquer empresa, qualquer direção de qualquer escola. Admite fechar a escola? É um cenário que infelizmente eu tenho que admitir. Para já, os 200 professores e outros funcionários aceitaram o corte de 20% no salário. Para o ano logo se vê que futuro está reservado ao externato João Alberto Faria, uma das 30 melhores escolas do país, que reclama fazer serviço público com dinheiros públicos, sendo privada.